Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Next Level. O podcast que vai levar o nível da sua carreira. No episódio de hoje, vou conversar com um grande amigo, Reinaldo Marques, Head Financeiro. Vocês vão ver a história dele e o quanto ele tem de conhecimento pela trajetória, pelas empresas que ele já passou. Vocês vão gostar. Pega papel e caneta, importantíssimo para anotar todos os insights e aplicar na sua carreira. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar. Mais de 80% das pessoas que assistem o podcast não são inscritos e isso nos ajuda a crescer e trazer cada vez mais executivos como o Reinaldo. Reinaldo, obrigado pelo seu tempo, pela generosidade em contribuir com o seu conhecimento. Obrigado, Paul. Uma satisfação estar aqui contigo, prestigiando o seu trabalho, vendo dia a dia a evolução do que você tem oferecido para nós, né? Porque você oferece muito conhecimento para nós, é um prazer estar contigo. Que bacana, fico feliz. A gente já se conheceu há alguns anos, a coisa foi acontecendo ao longo da carreira, vem acompanhando sua evolução e estava faltando trazer você aqui, principalmente pela diversidade que você tem na sua carreira, pelos lugares que você passou. Falei, não, preciso trazer o Reinaldo para a gente poder bater esse papo. Cara, você começou a sua carreira como não financeiro e depois a área financeira entrou na sua vida. Como é que isso aconteceu? Eu tive a oportunidade, a gente fala que toda trajetória nossa é uma oportunidade para a vida, né? Então eu tive a oportunidade de, meu primeiro registro profissional, vamos falar assim, foi como operador de máquina, trabalhando no chão de fábrica mesmo. E naquele dia a dia, entendendo, eu sou uma pessoa que eu me considero muito curioso. E ali trabalhando ali na empresa, eu via diversos controles, gráficos, eu falava, como que tudo isso funciona? Eu achei, aquilo ali me encantava, saber como que aquilo tudo acontecia, via muita coisa acontecendo no dia a dia. E a finanças ainda não tinha nascido na minha vida, mas surgiu ali o intuito de, pô, eu preciso conhecer um pouco mais. E fui estudar, fui fazer faculdade. Na primeira faculdade de graduação que eu fiz foi em administração, porque eu entendia que a administração ia me dar essa visibilidade como um todo, né? Eu ia conseguir entender, conseguir conhecer como que toda aquela estrutura, tudo aquilo, tudo acontecia. Para mim era muito bonito ver aquilo tudo acontecendo. Foi assim que eu comecei a minha trajetória profissional, que depois, saindo, tive a oportunidade, como eu disse, de estar ali no chão de fábrica como operador de máquina, mas depois tendo a oportunidade de ir para as áreas administrativas e depois entrando na área financeira. Por que não engenharia? Por que administração? Por que não engenharia? Boa, excelente Como pergunta. operador de máquina, que você tem mais essa questão metal mecânica, que você vê ali coisa acontecendo, planilha. O que fez você não ir para o lado mais técnico e para o lado mais de gestão? E é interessante, pô, familiares, esposa, amigos, falam, pô, você leva um jeito com engenharia, porque às vezes eu tenho uma percepção um pouquinho daquilo que está acontecendo, falo, nossa, que legal, essa máquina funciona assim. Como você percebeu? Por que não engenharia? Quando eu via aquelas questões administrativas acontecendo, aquele controle, todas aquelas situações, o que eu entendi? Eu comecei a conversar com as pessoas. Eu acho que e aí já fica até um insight aqui. Conversar com as pessoas, especialistas daquilo que faz, explode a mente. E eu comecei a conversar com os gestores, com o meu líder, com o gerente que de vez em quando aparecia no horário. Ela falou, como que isso aqui é? E ele me falava que aquilo ali me encantava. A engenharia, lógico, também me encantava, mas eu comecei a ter essa visibilidade de, poxa vida, que legal que deve ser isso. Como que deve ser, será que nasce a coisa? Como que é o primeiro input dessa informação para que isso daqui tudo aconteça? Uma empresa, é uma empresa alemã, então é uma empresa que tinha plantas em todo o mundo, diversas operações no Brasil, exportando para todo lugar. Se pensar, aquilo ali me instigava. Então, foi por esse motivo que eu acabei trilhando e indo na administração inicialmente. E aí você fez administração e aí foi enveredando pela vertente do financeiro, que é algo muito específico das organizações, né? Porque é um universo ali à parte, né? Diferente da administração que você pode ir para gestão de projetos, pode ir para diversas áreas. Como é que isso foi enveredando? Como é que isso foi acontecendo até você chegar na área de controladoria? Controladoria eu falo que caiu no meu colo. Quando eu fui fazer... Então nesse período em que eu trabalhava ainda no chão de fábrica, eu iniciei a graduação. E tive a oportunidade de fazer. Falei, vou fazer uma pós. Tinha terminado a faculdade, não queria deixar ali, perder o ritmo. Ainda estava no chão de fábrica, mas falei, não quero deixar. Me inscrevi no MBA de gestão estratégica de negócio. Um dia antes do curso começar, ia acontecer aos sábados,
a universidade me liga e fala, ó, então, não fechou turma, a gente cancelou. Falei, e agora? Me recordo até o dia, eu tava parado, parei o carro, encostei, falei, e agora? Ela falou, a gente tem um curso de terça e quinta em Santo André, no outro polo nosso, de controladoria. Falei, controladoria é o quê? Falei, é uma área da área financeira. Eu falei, beleza, tô nela. Né? Eu não conhecia, realmente eu não conhecia a área de controladoria. Conhecia a área financeira ali, orçamento, algumas coisas que eu tinha visto, contabilidade, mas nada tão específico como era a controladoria. E ali entrei, foi aí que deu minha entrada, meu pontapé inicial dentro da controladoria. E, cara, me apaixonei. Tipo, quando eu comecei a conhecer, entender e ver e vivenciar, que é mágico, né? Aí a gente se apaixona pela área. E eu sou apaixonado pela área. Pega papel e caneta e anota. Porque esse padrão do Reinaldo, que acontece com muitos executivos, muitas vezes aparece uma oportunidade que você não está mapeando. E aí o que acontece? Você acaba muitas vezes não querendo fazer por algo que você tem em mente e você não se abre e, cara, simplesmente algo que você não estava esperando caiu no seu colo que hoje trouxe você como head financeiro e desenhou toda a sua trajetória. Toda a minha trajetória. Minha trajetória foi definida numa recusa. Ó, não fechamos turma temos uma oportunidade na área de controladoria. Hoje estou aqui. Em nenhum momento você hesitou de falar o seguinte, será? Sim, porque a gente fala, mas o que é isso? Meu, eu acho que eu quero saber, eu não vou fazer não. Vou esperar abrir uma turma, né? Porque gestão estratégica de negócio eu já estava mais habituado, já sabia o que ia ser tratado dentro do curso. Mas me deu oportunidade, pô. Eu acredito que as oportunidades elas surgem. Né? E tem um amigo que ele falava assim, a gente às vezes recebe o presente que a gente quer na embalagem que a gente não espera, ou na embalagem que a gente não gosta. Né? E ali eu entendi foi isso. Eu entendi que eu não podia parar. Não era tempo de eu parar, porque eu queria continuar me aperfeiçoando, eu ainda trabalhava em chão de fábrica, mas via que em algum momento eu poderia estar trilhando dentro das áreas administrativas, financeiras, onde eu cheguei, e eu via que nesse momento essa oportunidade, o pontapé inicial, para que em algum momento eu penetrasse dentro desse mundo que hoje eu atuo. E como é que isso te levou para posições de liderança? Porque controladoria é algo muito técnico. Normalmente você vai para um lado mais de especialista do que o lado de gestão de pessoas. Sim. E normalmente tem muita gente que às vezes não quer nem misturar, né? E tem pessoas que realmente têm essa predisposição para pessoas. Como é que foi essa migração de sair de um lado totalmente técnico-financeiro para liderança? Sim. Eu até digo, o pessoal até tem essa mítica, né? De quem não sabe o que faz administração, que você vai dar certo. E eu falo que a administração está errada, essa frase. Na verdade, em administração se aprende um contexto gigante, se aprende o que é finanças, gestão de pessoas, marketing, se aprende todo um contexto empresarial mesmo. E quando eu transitei para a área de controladoria, a controladoria tem que ser conhecedor. Não precisa ser dominador daquilo, não precisa saber fazer o marketing, que tem um especialista de lá de marketing, mas eu tenho que saber como que o marketing funciona, o impacto dele, né? Qual que é o impacto do marketing, qual que é o impacto do bom recrutamento e seleção de pessoas. Então, todo esse contexto, quando eu cheguei na posição em controladoria, comecei a transitar desde analista, transitando por coordenador de controladoria, toda minha trajetória me fez conhecer a parte estratégica, que a controladoria está muito ligado às áreas estratégicas, decisões estratégicas, e toda essa vivência que o conceito e o conhecimento em administração me possibilitou. Então, isso daqui me fez transitar dentro da área de controladoria, que é uma área estratégica, conhecendo ou tendo condição de ir nas demais áreas com um pouco mais de familiaridade. De novo, tem seus especialistas e a gente respeita muito bem, mas sabendo fazer as perguntas certas, eu acho que essa é a chave da questão. E, automaticamente, tem essa questão de liderança também, que a gente acaba se desenvolvendo. A gente tem pessoas que parecem que têm aptidão para gestão de pessoas, estarem próximo de pessoas, mas a gente, no dia a dia, a gente vai aprendendo, vai conhecendo e vai se desenvolvendo mesmo, estando próximo das pessoas. Acho que é isso. Ah, que bacana. É o que eu acredito. Eu já fiz muitos cursos de liderança, queria ser líder. Quando eu assumi a primeira liderança, foi realmente desafiador e é para todas as pessoas. Ou seja, por mais que você nasce com um dom de liderança, ainda assim sempre é muito difícil porque você está lidando com material que ele não tem manual, né? E tem múltiplas variáveis. Então, assim, aquele tato aí desenvolvendo, aí fazendo, aí aprendendo. E você passou por uma particularidade na sua carreira.
Tem muitas pessoas que vão para a área financeira e já entram em empresas que já estão em velocidade de cruzeiro. Mas você tem uma expertise de reestruturação de processos e negócios. Queria que você comentasse um pouquinho como é que foi isso na sua vida, porque assim, você entrou em empresas em situações que estavam ali precisando de uma reestruturação, que precisavam passar. Como é que foi isso ao longo da sua carreira? Como é que você se desenvolveu e ajudou essas empresas? Legal. É interessante, Chapo, como eu disse aqui, quando eu startei aqui a nossa conversa, a questão de controladoria. Nós temos que sempre estar preparado para as oportunidades. E elas não surgem. Eu tenho um amigo que falava assim, a oportunidade é igual uma onda. A gente rema antes dela chegar, porque quando ela chegar, a gente surfa ela. Então, eu me pus sempre nessa posição de estar preparado antes que ela chegasse. Então, liderar foi muito isso. Foi, cara, eu não sei, mas eu tenho disposição de ir, de me preparar, de entender as pessoas. E eu até digo aqui abertamente, se tem um desafio que eu pude superar, aprender, e aprendo todos os dias, em gestão de pessoas, que quando nós falamos, é um dos pontos principais dentro de gestão de reestruturação de processos, a gestão de pessoas, ela me ensinou o processo, no momento que ele precisa ser melhorado, a gente tem que entender as pessoas. Então, eu participei de inúmeros processos de reestruturação em diversas empresas que eu passei, e uma das coisas que eu mais atuei em gestão em reestruturação de processo foi com pessoas. Foi entendendo que pessoas, às vezes, deslocando ela daqui para ali, o resultado era N, sabe? Era gigante. E nesse processo de reestruturação de empresas, e que é o interessante, é um mapeamento mesmo. Há uma necessidade de fazer todo um mapeamento, mas eu sempre tenho um pensamento, sempre parte de pessoas. O processo são pessoas, são entregues, chegam a nós por pessoas, são tratados por pessoas e são entregues por pessoas. Então, entender o processo, o mapeamento de processo sempre passa por pessoas. Liderança de processos, liderança de pessoas, entendendo que os processos, para serem melhorados, eles precisam passar por esse crivo que são as pessoas. Capacitar elas, desenvolvê-las, entendendo que elas têm potencial. E automaticamente eu digo que na liderança, em toda essa questão de reestruturação de processos, somos os primeiros a aprender. Somos os primeiros a se desenvolver. Acho que é isso. Teve alguma situação que você voltou para casa e falou, como é que eu durmo agora? Porque assim, tem essa questão das pessoas. Você está numa área onde você está olhando os números e muitas vezes você vê que os números estão daquele jeito por uma falta de visão, por uma falta de gestão, por uma situação econômica, por N fatores, e você está de posse daquela informação ali, Sim. né? De informações estratégicas para o negócio que vai impactar a vida de vários colaboradores ali, com o dono da empresa e tudo mais. Teve alguma situação na sua carreira que você falou, e agora? Teve uma que, como eu disse, nesse processo de reestruturação, eu assumi a liderança de uma empresa recentemente, e inicialmente eram 2 departamentos que estariam comigo. Planejamento financeiro e a contabilidade fiscal, e o fiscal. E, por fim, todo o ecossistema financeiro estava abaixo de mim. E eu vinha com várias indagações dentro de mim, falando, e agora? Por quê? Porque tinha uma necessidade de melhoria de processo de forma contínua. Porque o financeiro pode parecer coisas desplugadas, contabilidade, do contas a pagar, do fiscal. E não, ela é uma linha contínua, um conversa com o outro e vice-versa. E dentro desse processo, eu tinha que levar desde o estagiário a entender, até o CEO da empresa a entender esse fluxo contínuo. A empresa já rodava muito bem, já tinha seus processos muito bem definidos. E eu vim, na época dessa empresa que eu tive a oportunidade de trabalhar no chão de fábrica, eles tinham uma metodologia lá dentro chamada Kaizen, né? Bastante conhecida aí nos métodos de trabalho, que é melhoria de processo contínuo. E eu sempre tive disso. Então, não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Então, essa melhoria contínua, ela sempre tem que existir. A empresa já rodava e rodava bem. Só que eu entendia que tinha os processos às vezes não estavam conectados. E aí, quando eu comecei a atuando com pessoas, movimentando pessoas entre áreas, tirando uma pessoa eu tive a oportunidade de tirar uma pessoa do contas a pagar e a pessoa ir para o contábil, a pessoa se despontar. As pessoas entendendo a conexão entre os processos, entre a informação que ela tinha, desde o estagiário até o CEO, o negócio foi mágico. Não é fácil, de novo, tem pessoas ali, a gente tem que respeitar muito, entender que elas também têm seu conhecimento, que ela também tem sua inteligência a ser respeitada e se agrega isso todo esse processo
de transformação, ele é significativo. Então eu vinha todos os dias ali, e amanhã, o que, que eu vou fazer quando eu chegar lá? E a coisa vinha acontecendo, o resultado vinha acontecendo. E foi uma experiência ímpar. Num curto espaço de tempo, acho que demorou alguma coisa em torno de 1 ano e 3 meses, 1 ano e pouquinho, em todo o processo as pessoas terem convicção do que elas fazem, o estagiário, o analista, lá na ponta da informação, no input da informação, sabendo quanto que essa informação impacta lá na CEO, olhar o resultado, olhar o número. Que, como você disse, a área financeira é uma área, como ela se conecta com todas as áreas e tem uma informação privilegiada, que é a informação, não só a informação financeira, mas toda essa cadeia do que está acontecendo dentro da empresa, todo mundo passa a fala, cara, isso que eu faço é muito importante, tem um impacto significativo lá na ponta. Eu tenho que ser correto, eu tenho que ser eficaz, eficiente na minha informação, porque isso vai levar o CEO a tomar uma decisão mais assertiva, vamos falar assim. Cara, você está trazendo uma coisa para mim que bom, passei por várias empresas e grandes empresas, e você está me trazendo uma visão que eu vejo que é pouco comum nas empresas, que é a controladoria conectada ao negócio. Pessoal, não que ela esteja desconectada do negócio, mas estou falando das pessoas de controladoria atuando como um business partner, que é mais ou menos o que você fez ao longo dessa jornada. Esse insight de você sair dos números, ir para o negócio, de onde veio? Isso aqui é uma visão que quem senta na cadeira de um gestor de área financeira tem que ter muito claro. A área financeira, por mais que nós tem-se o dia a dia ali do operacional, o contas a pagar, contas a receber, todas essas questões tem a parte operacional, mas ela tem que entender que ela é uma área estratégica dentro da companhia. Então, estar conectado à controladoria, todo esse entendimento como um todo com o negócio é crucial, primeiro, para estar alinhado com as decisões estratégicas que estão sendo definidas. Porque senão a área de controladoria desconecta disso, ela não mune de forma efetiva o tomador de decisão. E a área de controladoria, por ser uma área estratégica, ela tem esse papel. A área financeira como um todo, né? Porque, de novo, como head financeiro, a área de controladoria é uma das caixinhas que nós temos ali para munir o tomador de decisão, dar a melhor decisão alinhada com todo o planejamento estratégico. Então, quando a gente fala de controladoria, ela não pode estar desconectada não só do operacional, do dia a dia do financeiro, mas também não pode estar... Porque senão ela passa uma informação errada para o tomador de decisão. Ela tem que ser muito nexa de tudo que ela recebe, de tudo que acontece externo e interno à empresa para entregar ali na ponta a informação da decisão. Cara, isso é um diferencial. Porque eu vejo que muitas empresas, a controladoria fica num prédio central, onde estão lá os controllers recebendo os relatórios, analisando e fornecendo para o boarding, mas não está efetivamente no negócio. Sim. Eu já trabalhei em empresas que a área financeira ela é muito próxima à área financeira, mas a controladoria não tanto. E isso, cara, é um diferencial muito grande de carreira, assim. Pelo que você está me trazendo da sua história, a administração te trouxe esse lado Sim. de você conectar sempre. Então, olha como as coisas se conectam, pessoal. Administração, pessoas, gestão, olhar, controladoria que caiu no colo, e aí você foi trazendo isso para dentro do seu viés de administração, que faz com que você tenha essa experiência versátil aí, principalmente nessa questão de trazer a controladoria para o negócio e estar mais conectado com o negócio. Sim, e até interessante, tá, pô, eu tinha uma pessoa que atuava em uma das minhas equipes, e ele... cara ímpar no tratamento de dados, de apresentação, de tudo isso. E quando eu comecei a falar, não, ó, vamos olhar aqui com mais detalhe, você precisa conhecer um pouquinho de onde vem esse número, e aquilo começou ele entender um pouco mais, foi tipo, é isso que nós temos que ser. E muitas vezes, tudo bem que não dá para fazer isso todos os dias, mas é sair da cadeira e conhecer a operação. Então, eu tinha também, uma das empresas, esse hábito de pegar as pessoas e, vamos lá conhecer a operação, a gente tem que entender. A gente tem que entender porque não é só a planilha que a gente trata, não é só o RP que a gente lança, não é isso, é mais, é estar lá na operação. Esse é um julgamento que eu particularmente faço, que muitas vezes o financeiro como um todo, ele se blinda ali de trás do computador, de trás do teclado e esquece de entender a operação. Eu, nessa empresa que eu estou atualmente, a primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso ir lá na operação conhecer, eu preciso ir lá na ponta. Eu preciso entender como que as pessoas da ponta... Ah, mas Reinaldo, aqui não vai estar ligado diretamente. Cara, mas eu preciso conhecer.
Eu preciso entender, porque em algum momento, quando isso chegar em mim, eu falo, opa, eu sei, porque lá no momento que, lá na ponta da operação, isso acontece por conta disso. Então, a gente não vai ser o dominador de novo, porque vai ter os especialistas lá para fazer aquilo. Mas é crucial conhecer a operação. De novo, não é algo que, infeliz, rotina, a gente tem uma rotina corrida, não dá para fazer todos os dias, mas conhecer ela é crucial. Fantástico. E aí eu queria trazer um pouquinho da parte de tecnologia. A área financeira depende muito de RPs, que hoje você tem muitos RPAs funcionando, robôs, até para poder facilitar ou fazer ou trazer uma melhor acuracidade no ERP, porque ainda assim as pessoas usam muito Excel, pelo menos eu trabalhei numa multinacional onde você tinha o SAP, mas o que regia é o Excel e depois se alimentava, e aí a gente começou a implementar diversos RPAs, e aí me vem a IA. Perfeito. Cara, como a tecnologia está afetando hoje a área de finanças? É até interessante, tá bom? Quando nós olhamos, há algum tempo atrás, falava de RPs. Quem não tem RPs? E hoje toda empresa tem que ter um RP. É lógico, não precisa ser, mas tem que ser o tal, o X, tem que ser o grande. Tem que ser o que já tem de sua necessidade. Atendeu sua necessidade, é fato que em algum momento pode ser que ele de novo, ele era pequenininho, você cresceu organicamente ou por aquisição, a empresa tem necessidade de adquirir um RP maior. Surgiu também, veio aí nesse advento, os famosos RPAs, né? Para quê? Para melhorar o processo de input muitas vezes. Processos que muitas vezes são onerosos, que você corre o risco da pessoa lançar errado, registrar errado. Inclusive, eu tive a oportunidade de construir um RPA que, na época, 75% dos lançamentos era o RPA que fazia. Fala, não, isso daqui corta pessoas. Não, do contrário, agora eu consigo utilizar aquela pessoa que estava sentada para ser analítica, para ela conseguir utilizar o tempo dela com mais conhecimento. E aí a gente entra na era das IAs, que veio para ficar e que tem atuado se fala muito, né? 23 foi um ano marcante para IA. Acho que parece que o ano que ela surgiu, não foi? Surgiu já faz alguns anos já. A questão é o quanto que a gente consegue plugar isso daqui, IA e tudo aquilo de IA, olhando o financeiro, que tem N plataformas de finanças de IA, tá? Pô, umas 200, se eu falasse para você algumas aqui que fazem coisas mágicas, fora ChatGPT, que ali também já ajuda muito no dia a dia. Mas é olhar a IA para quê? Em finanças nós falamos assim, nós trabalhamos muito com budget, para ter uma previsão dos acontecimentos. Aí nós projetamos o futuro e entendemos como que vai ser o nosso futuro. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. A IA, uma das coisas que eu entendo da IA, ela vai trazer mais assertividade desse input da informação, principalmente ali conectadas com os RPs e com as RPAs, e vai trazer mais também predições. Então aqui eu acho que é onde se torna o diferencial das IAs dentro das companhias. Saber que dentro do financeiro nós munimos a ponta, que é o tomador de decisão, com informações, trazendo a IA para dentro do contexto operacional do financeiro, é trazendo um cenário de predições. Então eu vejo isso, eu vejo uma revolução nesse cenário dentro de finanças. Que bacana, né? Eu não sou muito, já não passou, graças a Deus, sou muito de falar da pandemia. Mas é inegável que houve um impacto da forma como a gente prevê as coisas. Então, a gente saiu de um cenário onde nós prevíamos 5, 10 anos para um cenário onde nós não podíamos prever o mês seguinte. E agora, verdade, com essa retomada, né, de 2020, final de 21 foi quando mais foi finalizando, 22 a coisa já voltou ao normal. Não tão normal, mas 23 realmente foi um ano de virada onde todas as máscaras saíram, onde as coisas começaram a voltar, onde as empresas começaram a definir se fica no home office, se volta para o híbrido, e essa discussão está até hoje. Mas como isso impactou as análises financeiras hoje, que eram mais de longo prazo, depois se tornaram para curtíssimo prazo? Como é que está acontecendo esse planejamento financeiro pós-pandemia? É interessante, é um desafio diário do gestor de finanças. Projetar o futuro. É papel do head, do CFO, definir esse papel. Primeiro, principalmente, que é um grande desafio dentro da área financeira, é gestão de caixa. A gestão do caixa da empresa Cash is king. Todos os dias a gente senta ali para tomar uma decisão mais assertiva. Aqui não tem como. Projetamos o futuro? Projetamos. Tentamos
predizer o que ele tem? Temos. Mas no decorrer, há diversas alterações. A questão é o quanto mais próximo nós tivermos com essa projeção de futuro, mais próximo, quando tiver necessidade de ajuste, porque os ajustes que existem, por mais que eles vão acontecer, tirando a pandemia, que foi algo drástico, que tava tudo aberto, amanhã todo mundo foi de porta fechada. Isso foi muito drástico. As finanças, quando a gente fala de taxa de juros, que muitas vezes nós projetamos, impactam no nosso processo operacional, impactam no o caixa da empresa. A gente sabe, o mês que vem vai ter reunião do Copom, vamos diminuir meio ponto percentual, 1 ponto percentual, automaticamente a gente já consegue refazer as projeções. Não vai, infelizmente, não vai ter esse passo mágico de 13, 12 alguma coisa para 2. Não vai. Não vai. E aí isso seria muito extremos, mas a gente consegue, dentro desses cenários, também projetar eventuais oscilações que podem existir, tá? Tanto de cenário econômico nacional e de forma geral o global também, porque o global vai impactar as nossas operações de forma local e automaticamente conseguir, dentro desse range de oscilação, encaixar os processos operacionais da empresa. E aí, automaticamente, as decisões estratégicas também. Não, que bacana, porque é o impacto, né? Desde que a pandemia acabou, né? Para a gente conseguir prever alguma coisa fica mais difícil. É o bom que vocês têm todos esses mecanismos, essas ferramentas, e eu acho que a IA vem também para contribuir com isso. Exato. Né? Olhando o quanto que IA diversas pode mostrar que às vezes a gente passa despercebido. E aí tem essa capacidade, né? Essa capacidade de falar, cuidado aqui, olha aqui com mais atenção. Espetacular. E como é que está acontecendo nas empresas a questão do uso da IA? Eu participei de um evento ano passado, do Engage, de um grande distribuidor que trouxe a Microsoft e tudo mais. E eu vejo que ainda as empresas têm uma questão de LGPD, tem uma questão de tratativa de dados da informação com a IA. Como é que as empresas estão lidando com isso hoje? O entendimento que eu tenho do mercado como um todo, voltado a finanças e a tecnologia, está muito veloz. E não só para input de informação lá nos RPs, RPAs, Big Data, todas essas questões, mas o quanto que a IA e outras tecnologias, cybersecurity, elas têm de apoiar ou proteger o negócio como um todo. Então eu vejo que está tendo um processo de transformação muito grande. O legal é que o advento, principalmente no último ano de novo, com a IA, todas as empresas começaram a olhar a tecnologia de uma forma, o quanto que isso pode ser apoiador para o nosso negócio. Então, o que eu vejo do movimento do mercado hoje em dia é o quanto que as tecnologias podem nos auxiliar ou nos proteger, como eu disse, cybersecurity, todas essas questões que envolvem o mundo da tecnologia como um todo, que, de novo, é uma ida sem volta. E traz muitos benefícios. Traz muita produtividade, assertividade e eficiência, acima de tudo, que é o mais importante. Isso é inegável, né? Traz ali, lógico, também traz uma preocupação no cenário como um todo, os empregos que vão ser perdidos. Eu acho que não é essa a pergunta do momento que tem que ser respondida. Quantos novos empregos ou outros novos empregos que surgirão? Sim, sim, eu trouxe o Magno Maciel, inclusive é de um curso que eu fiz de IA, e ele também pesquisador da OpenAI, e assim, eu acho que, e eu falo e vou continuar falando, o ser humano ele não tem nenhum problema em adotar uma nova tecnologia quando ele acredita que essa tecnologia não vai impactar a vida dele. Então, tenho certeza que todo mundo usa um relógio, cartão por aproximação e acha a tecnologia maravilhosa. Mas na hora de implementar no emprego, que ela se vê mais ou menos em risco, ela fica preocupada com isso. Né? E eu acho que na hora que a gente adotar essa mesma postura que a gente tem ao receber uma nova tecnologia no trabalho e ver que, cara, tá todo mundo saturado, a gente só ouve falar em burnout. Não é a hora de começar a usar isso para você ter um pouco mais de tempo para a sua família, entregar resultado? Eu acho que assim, é uma combinação que o emprego ele vai se reciclando, né? Sim, na verdade, isso vai acontecendo. E eu queria explorar também, você tem experiência em valuation e due diligence, né? E valuation é uma das coisas que mais se ouve quando você assiste o Shark Tank. E é algo complexo, né? E muita gente acaba não entendendo o que é isso, né? Que na verdade é você... entender a estrutura da empresa para poder fazer o investimento e mostrar para o mercado o quanto esse investimento está valendo, né? O quanto a sua empresa vale para adquirir cada vez mais investimentos. Como é que foi lidar
com esse tipo de conhecimento dentro das empresas que você passou? Porque você desenvolveu valuation de empresas para expansão, que é uma das grandes experiências que você tem ao longo da sua carreira. Como é que foi isso? A valuation, due diligence e outras ferramentas é uma ferramenta dentro de um ecossistema do financeiro lá de M&A, né, fusões e aquisições. E aqui todo esse contexto ela serve tanto para a empresa se avaliar para falar para o mercado em algum momento, mercado, esse é o meu valor, quem quiser, mas também para o processo de crescimento, tá? Todas as empresas buscam crescer todos os dias, isso é inevitável. De forma natural, é o orgânico. É ganhando market share, conquistando novos mercados. E a outra forma é por aquisição. Então, hoje eu tenho um tamanho X, tenho um player concorrente, um parceiro. Se eu adquirir essa empresa e plugar, essa companhia e plugar o meu negócio vai crescer de uma forma não orgânica, mas de uma forma talvez mais exponencial. Então, são ferramentas dentro de avaliação de negócio que é crucial para as empresas para um processo de crescimento, tá? E também eu sentei nas duas cadeiras, tá? De quem está sendo avaliado e nós mostramos o nosso valuation e fala o mercado, né? Nos famosos roadshows, falar, esse é o nosso valor de mercado. Assim como também sentar e avaliar as empresas a serem adquiridas e o quanto que ela, dentro do contexto geral, traria mercado e aumentaria esse mercado da companhia. E o impacto dele também, né? Porque em processo de aquisição de empresas, às vezes você adquire uma empresa que ela não está muito bem, mas você entende que ela é importante para o contexto principal do core business da empresa ali, que vai agregar eficiência, agregar diversos potenciais, vai trazer conquista de mercado, mas qual que é o impacto, de novo, eu volto no caixa, qual que é o impacto no caixa da empresa adquirida? Né? Qual que é o impacto, quanto que ela vai trazer agora de resultado? Não vai trazer resultado, do contrário, a gente vai ter que aportar momento a momento nela ali, mas em algum momento ela vai contar um break-even e aí ela vai ser complementar para nós e o negócio como um todo tende a expandir. Eu falo que quem senta na cadeira de finanças tem que se preocupar dia a dia. Não tem que mas eu tenho que ficar avaliando o tempo inteiro para saber quanto que eu estou valendo no mercado. Não, mas para se avaliar também. Esse também tem que ser um indicador, um dos indicadores chaves da empresa. O quanto que o meu valor de mercado, quanto que eu estou. Até para, de repente, eventualmente, se comparar com os outros players, com os concorrentes também. Quanto que o meu player de mercado, ali, meu concorrente de mercado, quanto que eu estou perante ele ali? Não, ele vale mais, eu vale menos. Tá bom, de repente eu tenho uma estratégia de crescimento. Área comercial, as outras áreas avaliar. Por que o nosso concorrente vale mais e nós estamos com menos valor de mercado? Porque de repente vale a pena a gente ir para uma estratégia que ele está indo. Sensacional. Não está na pauta. Mas eu vou ter que trazer esse tema. Você trabalhou com um Shark. Você trabalhou numa empresa de um Shark. Como é que foi essa experiência e esse aprendizado na sua vida? Porque eu vejo muita gente, eu sou fã do Shark Tank, sou fascinado por esse assunto, apesar de ser mais operacional que financeiro, mas como é que foi esse aprendizado de você trabalhar numa organização de um Shark que tem um perfil mais visceral, de investimento, de crescimento? Como é que foi isso na sua carreira? Foi experiência ímpar, tá? Trabalhar, vou falar aqui com o José Carlos Semizato, dentro da SMZTO foi uma das maiores experiências que eu tive, um dos ambientes que eu mais tive oportunidade de crescimento e tive também a oportunidade de trabalhar durante um bom tempo muito próximo a ele. Eu respondia na época para o CFO, mas participava ali das reuniões de conselho. É um cara ímpar, de uma visão de mercado aguçadíssima, não dá para falar diferente. Ele lançou um livro, eu fiz questão de ir lá no lançamento do livro dele, e li o livro dele muito rápido, e é aquilo, é um cara que traz uma visão de mercado muito rápida, traz e te passa também essa confiança daquilo que você vai fazer, por mais que seja ali sentado na cadeira do financeiro, ele tendo umas visões de mercado muito aguçadas, você fala, caraca, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. E ele já deu diversas entrevistas, mas muitas vezes em reuniões ali do dia a dia, em reunião estratégica, em reunião de conselho, ele trazia uns insights que a gente às vezes parece que é corte, hoje se ele veria como um corte de YouTube, de LinkedIn, de diversas plataformas. Eu acho que é isso. E eu falo que agregou muito porque olhar o Semizato, e assim como tem outros também, mas eu tive a oportunidade de estar ali próximo dele, por que ele tem essa visão?
de onde ele tira isso daqui? Eu ia Essa te perguntar, percepção, às como é que vezes, isso te moldou como profissional? tá atento aos detalhes. Pô, é isso que eu hoje leio, faço essa leitura para mim, tá? Eu e minha esposa estamos com alguns negócios acontecendo além da vida profissional, a gente também tem umas coisinhas que acontecem. Eu falo para ela, é do detalhe. A gente tem que estar atento aos detalhes. E eu vejo isso, essa é uma experiência que eu trago não só para o meu dia a dia profissional, mas para a minha vida pessoal e para os meus investimentos pessoais, que é estar atento aos detalhes. Que esses detalhes vão entregar o futuro. Esses detalhes, fala, caraca, olha isso, como eu vi. Hoje tem até a BF recentemente não, agora no fim do ano, começo do ano, divulgou que o segmento de saúde e bem-estar foi o que mais cresceu no segmento de franquia. E eu me recordo que em 2015 foi plugado ao grupo, na época Espaço Laser, que hoje, putz, é internacional. E ele tinha uma visão de, saúde e bem-estar, daqui uns dias está estourado. Hoje saúde e bem-estar é um negócio que todo mundo é impactado, seja consumindo produto, serviço ali, estando diretamente trabalhando ou não. Mas é isso, é estar atento aos detalhes mesmo. Não, que bacana. Eu trouxe esse tema porque, assim, é algo que molda, né? Você trabalhar com, ou pelo menos estar próximo de um cara que tem uma visão e ele que atua num segmento que é complicadíssimo, né? Que é um segmento visceral também, né? Então, essa visão apurada, cara, espetacular. Queria explorar um pouquinho da questão de carreira, né? Então, o financeiro é algo que acontece muito rápido. Cada evento, cara, estourou lá, cara, Hamas, pronto, já o mercado como um todo, ele oscila. As empresas, eu, por exemplo, que trabalho com logística, quando teve a questão da Rússia com a Ucrânia, impactou absurdamente a operação logística no mundo e continua impactando. Como é que você faz para se desenvolver continuamente? Porque você tem a questão mais de desenvolvimento um pouco mais longo, técnico, que são cursos, MBAs e tudo mais. Como você tem essa questão diária de estar acompanhando o que está acontecendo no mundo? Como é que o Reinaldo, especificamente, trata o seu desenvolvimento? Sim, eu trago isso aqui para... Lógico que dentro da minha vida, do meu dia a dia, eu vejo muito isso, mas é crucial para que todo profissional esteja dentro dessa linha. Buscar... Tem aquele conhecimento que a gente adquire que é mais longo, vai te ter uma necessidade de investimento de tempo, 2 anos, uma graduação, coisa do tipo, mas tem cursos rápidos, mas mais do que isso, é estar atento ao movimento do mercado, estar atento às informações do que estão aquilo e olhar, e aí de novo, até essa questão de detalhe, olhar o quanto que isso impacta o meu dia a dia. Então, por exemplo, hoje, e já está há algum tempo, eu estou no segmento de serviço, varejo, quanto que as pessoas, a saber da guerra da Ucrânia vai impactar. É difícil, não é algo, não, é só fazer isso, não. Mas é estar atento ao que acontece dia a dia. Não, mas é lá do outro lado do mundo, a Ucrânia, não, mas tem um impacto nosso aqui, cortaram o suprimento de tal coisa agora vai ficar mais caro, vai impactar aqui o mercado consumidor, o mercado varejista de determinado produto. Então, eu falo, estar atento a esses movimentos de mercado, estar em constante atualização, e quando eu falo atualização, estar conectado numa newsletter de algum influencer que eu digo do seu segmento, da sua indústria, para entender o quanto de informação tem que é relevante para você. E fazer esses filtros é fato para aplicar no seu dia a dia. E como é que o Reinaldo cuida da cabeça dele, indo para um lado mais pessoal? Cara, é diferente de uma pessoa... Eu gosto muito desse exemplo, assim, o pessoal da área de enfermagem, né? Não que não tenha estresse, mas a minha esposa é enfermeira. E assim, cara, é bacana que ela entra, ela faz o plantão dela, e quando ela sai, ela passa o plantão dela. E quando ela volta, não necessariamente o mesmo paciente tá ali, né? E nós que trabalhamos num segmento onde a gente começa o dia e termina, e no dia seguinte a gente tem que dar continuidade, muitas vezes é difícil desligar. Sim. E você trabalha com uma área que ela mexe no bolso da empresa, que você está ali de olho no bolso da empresa, com a pressão do CEO, com a pressão do dono do negócio em cima, e como é que você trabalha isso? Como é que você tem feito, que hoje a gente vê que tem muitas pessoas com burnout, muitas pessoas... Como é que o Reinaldo trabalha toda essa questão, pessoal? Não vou falar que é tão trivial isso aqui que eu vou falar, mas é mais ou menos assim, os problemas de lá eu tenho que deixar lá.
Eu sei que eu tenho que resolver, não vai ter para onde fugir. Mas agora eu preciso estar ali com a minha família, ter o meu tempo de bem-estar. Então, ter um hobby, ter algum... Eu falo que eu gosto bastante de... Não sou músico, mas eu gosto de me desafiar a tocar. Né? Então, ter o meu hobby, muitas vezes, para mim, o meu hobby é pegar... Eu comprei um cavaquinho recentemente, comecei a aprender a tocar. A esposa é fato que não vai gostar lá, quando eu começo a tocar lá. Aí ela já... Mas é o momento da limpeza, sabe? Até para A descompressão, né? a descompressão, até para que você consiga, porque não adianta. Eu tenho a minha forma de pensar, pô, eu gosto bastante de falar assim: o momento que eu vou almoçar, almoçar é um momento, parece que almoçar é almoçar. Almoçar às vezes é o momento de se desligar, porque você refresca, quando você fala, você volta com a solução. Fala, caraca, o momento que eu fui almoçar, isso aqui me deu esse é o suficiente. E às vezes não adianta nada, é almoçar com o celular na mão, tentando resolver, tentando ligar, tentando pedir, vou almoçar correndo. Então eu falo que tem que ter essas pausas são importantes. O resultado, querendo ou não, ele vem, ele vai vir, mas ele vai vir quando a cabeça da gente estiver no lugar. Se ela não estiver no lugar, acho que tende a ser até pior. Então eu tenho muito disso. Não é fácil. É claro que a gente passa por diversas situações. Às vezes você tá com a cabeça boa, às vezes você não tá, você tem altos e baixos, mas eu acho que é isso, né? Você tentar deixar lá, e não tô falando, pessoal, de dividir o pessoal do profissional, tá? Sim. Porque isso não dá pra fazer, você é íntegro, não tem o que fazer. Mas é você saber o momento em que vai ter um momento do dia que você não vai conseguir resolver aquele problema, né? Você vai ter que voltar no dia seguinte e tentar resolver naquela hora, mas não vai ser da meia-noite às 2 da manhã que você vai resolver aquele problema, né? Então, eu acho que essa é uma dica valiosa de, cara, tenha o momento certo pra você se preocupar com aquilo e saiba desligar. Não, até no dia a dia, às vezes, a gente trata muito com as operações com o banco, junto a banco. O banco, nós temos uma plataforma, uma empresa grande, tem uma plataforma de gerente, mas das 18, 19 horas eles encerram. Não Acabou. adianta eu ficar me consumindo das 19. Fala, e agora? Até às 10 da manhã, né? Não vai, até voltou às 10, então respira, vai embora, vai dar uma voltinha, vai sair pra jantar com a esposa, com a família, vai ver os amigos, para dar refrescada e no outro dia voltar com gás, com energia, para poder conseguir resolver. É dessa forma que eu penso. Espetacular. Olhando pra trás, qual foi o aprendizado mais valioso da sua carreira? Mais valioso. Falei aqui de reestruturação de processos e processos ligados à administração, a finanças, enfim. Mas uma das coisas que eu falo que foi significativo comigo foi atuar com pessoas. Eu falo que por mais que eu leve jeito com finanças e atue no finanças no dia a dia, eu falo que eu aprendo todo dia com pessoas. Então, um dos maiores desafios que eu tive sempre foi ligado a pessoas, a entender elas, a respeitar o limite delas, a entender que eu também sou um ser humano e que eventualmente vou estar sujeito aos erros também, mas o desafio do dia a dia de liderar e cuidar de pessoas, zelar, porque também tem esse papel, né? O líder também, ele tem que ser essa peça fundamental em zelar pela equipe dele, em cuidar da equipe dele. Às vezes tem que dar um puxão de orelha, tem jeito, mas às vezes você tem que chegar, chamar, faz ali um feedback, faz ali um bate-papo, chama para o almoço, tenta entender, porque, querendo ou não, eu falo assim, em papel de liderança, a gente tem que ter pessoas que a gente entenda que aquela pessoa está fazendo o melhor do papel dela, ela está entregando o melhor dela. Então, eu falo que esse é um desafio dia a dia do meu papel como líder de finanças, gerenciar pessoas para o bem-estar delas, automaticamente da companhia também. Qual que é o maior desafio de um head financeiro? O maior head de um head financeiro, eu tenho uma percepção assim, é estar atento ao movimento da empresa, tá? É estar conectado. E aí tem uma necessidade muito grande de estar, como head financeiro, de estar muito próximo ao CEO da empresa, ao tomador de decisão. Visto que, como financeiro é um coletor de todas as informações ali, entender a velocidade que essas informações das decisões, o quanto elas estão alinhadas ou não. Então, o maior desafio do head financeiro é estar atento ao movimento da companhia no dia a dia. E qual que você acha que é o futuro do mercado? Ou como você enxerga o futuro do mercado e da área financeira das empresas? Eu vejo, até a gente falou daqui da área das tecnologias, IA, Big Data, todas essas questões. Eu falo assim, que é uma velocidade cada vez maior. Tanto de receber, imputar e transformar essa informação em tomada de decisão.
Então, eu vejo isso. Eu vejo esse próximo passo dentro da área financeira e essa velocidade ainda maior, tá? Nós falamos de uma época, ainda está muito quente a questão de BI, né? Todas essas informações, mas é isso, é a velocidade da informação mesmo. De um momento que nós tomamos uma decisão até quanto que essa decisão foi positiva ou não e que a gente tem necessidade de fazer ajuste de percurso. Espetacular. E que conselho você daria para um jovem que está começando na área financeira? Qual caminho que você falaria para ele trilhar? Você é um mentor de carreira agora da área financeira, como é que você direcionaria essa pessoa para entrar nesse universo? Legal, eu falaria o seguinte, esteja aberto às oportunidades. Esteja atento a elas. Não espere que a oportunidade chegue aqui é a oportunidade. Não, esteja atento. Eu até falo, estar atento às oportunidades é no momento que alguém te oferece, me ajuda aqui, me dá uma mão aqui, se de repente aqui dali vai ser a sua oportunidade, aqui dali vai abrir um novo caminho para você, você vai ter oportunidade de ter novos conhecimentos, estar próximo de pessoas e automaticamente sua carreira sendo desenvolvida. Porque muitas vezes a gente define, carreira, eu quero fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. E é legal. Mas a vida é muito mágica, ela é muito dinâmica, ela leva a gente para uns caminhos muito legais. E isso estando em proximidade com pessoas, tendo oportunidade. Então, eu sempre fui uma pessoa assim, Reinaldo, preciso que alguém faça isso. Me chama eu, não precisa nem chamar outro. Tô aqui. Então, absorva. E eu citei aqui SMZTO, 7 anos de SMZTO, foram diversas promoções dentro da SMZTO. Por quê? Porque eu estava ali disposto e com disposição para essa oportunidade. Então, abrace a oportunidade. Não sinta-se que alguém está te dando um trabalho a mais. Do contrário, eu estou aprendendo a mais. É sempre isso que eu penso. Cara, eu costumo dizer isso, assim, muitas vezes, se você está aberto para coisas novas, muitas vezes você vai chegar num lugar que você não imaginou, mas que vai te surpreender. Verdade. Né? O que você não pode tem um livro, até o Leandro do administradores.com, ele indicou um livro uma vez chamado Siddhartha. E ele fala isso. Às vezes quando você está muito obstinado por uma meta, você esquece de olhar o resto e você nunca vai atingir aquela meta porque você não está olhando todo o entorno. E se você atingir aquela meta, você pode chegar e ter a sensação de que não era aquilo que você gostaria. Verdade. E quando você se abre pro mundo, né? Você tem aquela meta, você tem aquele objetivo, mas quando você se abre para coisas novas, você vai agregando um repertório, você vai criando um repertório que vai te trazer algo muito maior. Eu falo para você, ao longo da minha carreira, eu planejei ela toda direitinho, nada aconteceu e me jogou para um lugar que eu jamais esperava, que é a supply chain. Minha vida foi qualidade, engenharia técnica. Eu fui para um lado totalmente diferente do que eu imaginei ao longo da minha carreira. Se as pessoas me perguntarem se eu mudaria alguma coisa, eu diria não. Aconteceu o que tinha que acontecer, não que eu tivesse planejado, mas tudo que eu fiz, de alguma forma, trouxe o que eu não esperava e que hoje eu faço e gosto do que faço e sou apaixonado pelo que faço. Não, e é até interessante, tem muitas coisas que a gente faz, planeja e acontece. Mas tem muitas coisas que o momento, a oportunidade daquele momento, o contato com pessoas para falar, presta atenção aqui, fica atento ali. Eu até digo que eu tive a oportunidade de me conectar com o CFO em 2017, se não falei mal, 2017, 2018, alguma coisa assim. E ele me trouxe, eu já tinha cursado administração, controladoria, já estava estável profissionalmente e ele falou, cara, vai fazer contabilidade, sabe? Então, é isso, é estar conectado com pessoas para que tudo isso aconteça. Eu lembro desse episódio, que era uma peça que faltava no seu quebra-cabeça. Nessa época a gente já conversava, era tipo assim, aí eu falei, vou fazer um mestrado. E aí, nessa conversa com ele falou, cara, aí ele me trouxe, a partir do entendimento do meu desenvolvimento profissional, o caminho que eu estava indo, eu falei, putz, fui meio contrariado a fazer, mas falei, vou fazer. E faz todo sentido. Fez todo sentido. E isso e é o que eu digo, estar aberto a todas as oportunidades me abriram novos caminhos, né? Conhecer ainda mais. Posteriormente fui cursar IRFS, conhecer um pouco mais até dos padrões internacionais, de finanças. Enfim, mas é isso, é estar aberto às suas oportunidades mesmo que surgem.
Qual que é o próximo passo de carreira do Reinaldo? Próximo passo. Próximo passo é sempre desafiador, né? A gente desenha muita coisa. Aí, de novo, a gente acabou de falar, né? É um degrau que a gente não sabe. É o que eu digo, é estar aberto a esse próximo passo. Tenho tido aí excelentes resultados com relação à área financeira, atuando diretamente dentro das áreas financeiras, conquistando muitas coisas profissionais, que eu acho que é importante, traz um senso de realização para nós. E eu falo, meu próximo passo é estar aberto às novas oportunidades. É estar atento a essas novas oportunidades, para que esses próximos passos aconteçam, né? Então, é lógico, a gente se projeta ali no médio, longo prazo. Hoje eu sou como head financeiro, um CFO de uma empresa multinacional, em trilhar aí também os conhecimentos de finanças internacionais. Estou até, inclusive, fazendo um curso aí de uma certificação internacional de finanças. Então, é estar nisso. E eu falo que eu sou ávido a conhecimento. Eu estou o tempo inteiro... Eu falo, caraca, que negócio legal, isso é muito interessante, eu preciso conhecer. Eu preciso saber como que isso funciona. Esse é o Reinaldo. Cara, essa é a base. Eu tenho um mentor de comunicação, que inclusive foi um dos caras precursores para eu estar falando com você aqui. Se não fosse ele, Ricardo Silva Voz, eu não estaria aqui falando para vocês que foi ele que me destravou, porque acreditem ou não, eu sou muito tímido. É muito difícil para mim fazer isso, eu já estou acostumado agora, mas realmente foi... Ele sempre falava uma frase que assim, nunca se prepare quando você precisa estar pronto. Então, assim, você vai se preparando, em algum momento a oportunidade vai acontecer. Quando ela acontecer, você vai ter sempre a sensação de que você não está pronto, isso é fato. Exato. Mas que pelo menos você vai estar inclinado e vai ter a coragem para poder dar o próximo passo. Acho que isso é o que todo profissional deve fazer, né? É estar pronto sempre, né? E sempre pronto para o seu próximo passo, né? Que é o que você está fazendo, estudando, se preparando para quando acontecer. E falei para você que passa rápido, estamos chegando aqui ao final do nosso programa, mas eu não posso deixar de fazer 2 perguntinhas para você. Primeiro, uma dica de um livro, filme ou série, senão o pessoal que está assistindo me mata, porque o pessoal adora essas indicações de livro, filme ou série, que você está consumindo, não precisa ser nada da área financeira, mas algo que está te transformando. Então, se puder fazer essa indicação. E eu também quero saber, antes da gente fechar, qual a mensagem ou reflexão que você tem para compartilhar com quem está nos ouvindo. Uma das coisas que a gente acabei não falando aqui, mas uma das coisas que eu uso como momento de me desconectar do dia a dia, eu gosto muito de ler. Então, eu falo que ler é conhecer o mundo a partir da janela do outro, a partir da visão do outro, né? E eu já li muitas coisas, cara, boas mesmo, que eu rumino até hoje, aquilo ali ainda me traz grandes reflexões. E tem um livro que eu li no último ano, chama da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. A gente como profissional, como pessoa, como homem tem muito disso, tá? Esse dia a gente não pode errar, a gente tem que ser homem não chora, te dizia uma música, né? Mas homem chora também. A gente tem que ter a condição de se reconhecer como vulnerável também. Então eu aprendi muito isso, sabia? Eu falo que eu tinha um estado de perfeccionismo tão grande que eu me machucava dia a dia. Sempre dou o meu melhor e isso vai ser inevitável. Mas eu tenho que entender que às vezes eu não vou conseguir. E fazer essa leitura me trouxe muito isso. Então, a coragem de ser imperfeito, às vezes me mostra, caraca, eu tenho que dar o meu melhor e não conseguir. É assim mesmo, Reinaldo. Faz parte. É o jogo. Faz parte. Na próxima vez, ou na próxima oportunidade que você tiver, faça o melhor. Tente identificar onde aconteceu para que você entendeu que não foi 100% e melhore. Então, esse livro... Você tá preciso. Assim, na Copa do Mundo só tem as melhores seleções e só uma sai campeã. Só uma sai campeã. É isso. Então, esse livro, eu falo que ele ainda está ecoando dentro de mim ainda. Eu me vejo, eu não me cobro. Eu simplesmente falo, calma, Reinaldo. Respira, tá tudo bem. Tá tudo bem. Cara, não foi do jeito que você esperava, mas é assim. Isso é a vida. Isso é a arte da vida, inclusive. A beleza pro próximo passo. Porque da próxima vez eu vou fazer melhor ainda. Espetacular, cara. E tem uma série, não é uma série, mas é um vídeo dela também no Netflix, que ela conta no palco, basicamente, ela resume o livro no palco, o livro é espetacular, toda a série dela, e vale muito a pena assistir, que a Brené é espetacular, né? E foi um dos livros também que me impactou, porque eu também, assim como você me conhece, né, já de longa data, sabe o quanto eu sou perfeccionista e tudo mais, e o quanto é difícil pra gente quando a gente... sabe que poderia ter dado um pouquinho a mais e acabou não fazendo, e tá tudo bem, tá tudo bem. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, verdade.
Bacana. E que reflexão você compartilharia com a nossa audiência? Acho que aqui eu passei, falei mais de uma vez, eu acho que, e eu deixo aqui essa reflexão. Esteja aberto às oportunidades. E como eu até falei uma frase aqui, é um presente que vem, talvez uma embalagem que a gente não espera. Mas esteja aberto a ela. Esteja aberto para entender o quanto que aquilo se encaixa na sua vida, o quanto ela faz sentido para a sua vida. Fato, que se em algum momento você entender que aquilo não faz, ok, agradece e próximo passo. Mas esteja aberto a conhecer, a aprender, a experimentar, porque certamente isso vai te levar a novos ambientes, a conhecer pessoas novas, a profissionalmente trilhar caminhos, talvez dentro do caminho que você já segue, talvez um caminho novo que você vai se apaixonar. Eu acho que é isso, é estar aberto a essas oportunidades, estar aberto a conhecer. Cara, espetacular. Reinaldo, eu não tenho como te agradecer pelo seu tempo, por contribuir com tanto. Te conheço já há alguns anos e você sabe, e é inegável, o quanto eu admiro você como profissional e a sua jornada e a sua história. E ter você aqui no programa é uma honra muito grande para mim. Então, obrigado por estar aqui compartilhando tanto conhecimento com a minha audiência. E também estendo essa gratidão, tá, pô? E como a gente disse, né, que bom que a gente já se conhece há algum tempo aí. Não é uma longa data, mas é um carinho imenso. E viu, né, esse passo a passo, esse dia a dia acontecendo. É significativo também a sua participação nesse desenvolvimento meu. Obrigado também. Obrigado pela oportunidade de falar, de poder compartilhar um pouco da experiência, da vivência aí com o seu público. Imagina, uma gratidão. O programa está sempre aberto para você voltar Obrigado. a falar de novos projetos, trazer sua esposa para ela falar aqui para a gente também dos projetos dela, iniciativa, influencer. Então a gente está aqui sempre aberto. Obrigado pelo seu tempo e obrigado a você que nos acompanha, que tem dado audiência. Graças a você, nós não temos nenhum vídeo no canal que tenha um não gostei. Muito pelo contrário, todos vocês sempre mandam feedbacks muito positivos. E graças a vocês eu consigo trazer executivos como o Reinaldo para compartilhar muito conhecimento. Mas eu preciso da sua ajuda. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque isso é importante para a gente levar essa mensagem e trazer cada vez mais executivos que não estão no mainstream, mas estão fazendo muita coisa legal acontecendo e que eu recebo feedbacks assim de um vídeo, um insight, transformando carreiras, e é por isso que a gente está aqui dedicando o nosso tempo e contribuindo. Então, eu peço a sua ajuda de se inscrever no canal, ativar as notificações, e obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo, e até o próximo Next Level.